Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco aqui da nossa aula e nós vamos seguir falando aqui a respeito da divisão dos circuitos, né? Então agora aqui eu trago alguns exemplos de divisão de circuitos, né? Então, por exemplo aqui, ó, um circuito de iluminação, o que você vai fazer? Então você vai puxar do quadro o disjuntor monofásico, você vai escolher a fase a qual ele vai estar conectado. Juntamente com a fase desse circuito, você também vai levar o condutor de neutro, ou condutor de proteção ou terra, né, também conhecido como terra. E aí, a partir desse circuito, você vai puxar seus, né, sistemas de interruptores, né, de comando e pontos de iluminação. Tá? Então, um circuito de iluminação seria basicamente desse tipo. Geralmente se utiliza, né, um circuito monofásico, tipo fase neutro. Tomadas de uso geral, mesmo princípio. Você vai agrupar aquelas tomadas de uso geral dentro do limite recomendado pela norma. Você vai puxar lá do quadro um disjuntor monofásico, tá? Ou, né, dependendo, a gente vai ver que existe outra forma de ligação em tomada de uso específico. Na geral, geralmente é monofásico. Você também vai puxar um neutro e um condutor de proteção ou terra. E aí você vai lançando suas tomadas a partir desse circuito até o limite, né, que mantenha, né, dentro dos 10 amperes e também respeite o equilíbrio, né, da potência entre as fases. E aí, por fim, aqui um exemplo, né, de tomadas de uso específica. E aqui entra a característica que eu falei para vocês, né? Na tomada de uso específico, você pode ter ligações tanto fase neutro quanto fase-fase. No estado de Goiás, como nós somos atendidos pela Enel, em tensão fase neutro 220 volts, tensão fase-fase 380 volts, praticamente em 100% dos casos você vai utilizar o padrão fase neutro. Por quê? Porque a ampla maioria dos equipamentos operam em 220 volts. Tá? Porém, em estados, a exemplo, Minas Gerais, São Paulo e outras regiões do sul do país, onde você tem tensão fase neutra 127 volts, tensão fase-fase 220 volts, lá você poderá, né, escolher se você quer atender aquela carga de uso específico em 127 volts, tá, fase neutra, ou em 220 volts. Tá? A diferença no fase-fase vai ser o quê? Ao invés de você puxar o disjuntor monofásico de uma única fase, nesse caso você vai utilizar um disjuntor bifásico, onde uma perna dele vai estar numa fase e a outra perna na outra fase. Então ele pode estar numa fase AB, numa fase BC ou numa fase CA. E aí o terceiro condutor que você vai puxar vai ser o de proteção. Então perceba que nesse tipo de conexão você não tem o condutor neutro, você vai ter as duas fases e o terra, ok? Por qual motivo escolher, né, o nível de tensão 220, né, nesse caso dessa conexão em São Paulo, Minas, e não 127? Aí você vai ter meramente a opção, né, de verificar se você quer ter uma corrente maior ou menor na instalação. Lembrando que a potência é igual a V vezes I, pelo princípio da conservação de energia. A potência do chuveiro é a mesma, tanto em 27 quanto em 220 volts. Para ela ser a mesma em 127 volts, a corrente é maior. Para ela ser a mesma em 220 volts, se a tensão é maior, a corrente é menor. Então, a única diferença representativa aí vai ser corrente. E aí, se corrente é menor, seção do condutor é menor, logo você consegue economizar, né, alguns reais aí, né, na compra do condutor. Fora isso, em termos de consumo de energia, não existe qualquer diferença. Tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Aqui só mostrando alguns exemplos de circuitos para vocês, né? Então, basicamente, o que você vai fazer na sua planta baixa? Você vai lançar os pontos de iluminação, os comandos da iluminação, você vai lançar as tomadas, os eletrodutos, você vai lançar os condutores, e aí é importante você identificar o circuito.
Então, sempre que você tem lá um condutor fase, neutro, terra, acima dele você tem que ter o número indicativo do circuito. Que circuito que é aquele? Se é um circuito 1, se é um circuito 2, se é um circuito 3 e assim por diante. Então, percebam, por exemplo, aqui que o nosso circuito 1 são circuitos de iluminação. Tá? Já o circuito 2 aqui são circuitos de tomada e assim por diante. Tá? Aqui novamente um outro exemplo demonstrando, né, essa mesma questão. Esse aqui já é um circuito um pouco maior, você tem até circuito 5, 6. E aqui, né, aqui um exemplo representando o eletroduto. Tá? Esse exemplo aqui é extraído de um software específico para projetos de instalações elétricas. Tá? Então, além, né, de você fazer a planta, a instalação elétrica na planta baixa, esse software ele renderiza em 3D, né, na maquete 3D, por onde deve passar os eletrodutos, né, para você inclusive ter uma noção, né, se de repente esse eletroduto vai passar em uma viga ou onde tem uma tubulação de água, alguma coisa assim do tipo. Então você consegue enxergar melhor o caminho desse eletroduto, ok? Bom, pessoal, aqui só ilustrando para vocês a respeito dos quadros, tá? Do quadro de distribuição, também conhecido como QGBT, também conhecido como quadro de terminal, também conhecido como quadro de iluminação, também conhecido como quadro de entrada. Eu, via de regra, eu gosto de chamar de QGBT, porque é quadro geral de baixa tensão e ele engloba qualquer um desses outros quadros. Esses outros nomes que eu falei para vocês vai depender basicamente da posição do quadro, se está na entrada, se está dentro da instalação, se está no fim da instalação, no ponto de derivação, e vai depender do tipo de uso, né? Se é um quadro de entrada, se é um quadro terminal, se é um quadro de iluminação apenas, se é um quadro de carga. Então, assim, vai depender disso. Por isso que eu particularmente chamo de QGBT, que aí o nome é válido para todos os casos. Aqui nessa figura a gente tem um diagrama ilustrando, né? Então, o princípio é aquele que eu falei, você tem a chegada ali da entrada da rede. Perceba que esse aqui é um disjuntor que tem DR, tá? Proteção contra choque elétrico. Depois, mais adiante, quando a gente for falar das proteções, a gente vai falar sobre o dimensionamento dos disjuntores, como que é feito. E aí você deriva ali as duas fases e a partir dela você puxa os disjuntores monofásicos ali para cada fase, tá? Esse esquema aqui, ele traz um desenho de quadro de distribuição ou quadro geral de baixa tensão mais antigo, tá? Nesse modelo mais antigo, você puxava barras de cobre, barramentos de cobre para o circuito principal, que deriva do disjuntor principal, e a partir desse você puxava as barras de cobre para cada disjuntor monofásico de cada circuito. Tá? Já aqui à direita, a gente já tem quadros mais modernos. Tá? Nesses quadros mais modernos não se usa mais esse barramento de cobre. Por qual motivo? Porque esse barramento de cobre, você tem ali um barramento exposto, sem proteção, e isso, querendo ou não, traz mais risco para a instalação. Então perceba que no quadro direito você tem apenas o disjuntor, que é totalmente isolado, e os condutores entram dentro dos disjuntores. Então garante que a conexão você não tem contato algum com a parte viva, tá? Com a parte de cobre, com a alma do condutor, nem com as peças metálicas do disjuntor. Geralmente esses quadros, né, esse quadro mais moderno ele é mais compacto, tá? Antigamente se utilizava, né, nesses quadros de barramento, utilizava-se disjuntores maiores. Nesses quadros compactos, utiliza disjuntor menor, do tipo mini DIN. São disjuntores menores que fazem a mesma proteção, têm o mesmo grau de proteção e são mais compactos. Então facilita até em termos de espaço, ok? E se o profissional que for executar a instalação, né, for uma pessoa experiente, ele vai conseguir fazer essa instalação de uma forma quase que perfeita, né? Você vai conseguir enxergar a instalação de uma forma muito bem feita, a exemplo dessa outra figura aqui.
Então perceba que à esquerda você tem um quadro compacto, que naturalmente esse quadro está sem a tampa, tá? Depois que você coloca a tampa de proteção, só fica acessível só o botãozinho de manobra do disjuntor, tá? Todos os fios ficam por trás da tampa de proteção. Então perceba que é um quadro bem limpo, muito bem organizado. Enquanto no quadro padrão antigo, ele ocupa muito mais espaço e você tem partes vivas ali, além de um excesso de passagem de condutores. Tá? Então essa é uma das diferenças. Bom, pessoal, por fim, quando a gente fala em divisão de circuito, a gente fala em QGBT, porque é dali que partem os circuitos desses disjuntores. E quando a gente fala em QGBT, pessoal, nós precisamos falar a respeito do baricentro de cargas. Tá? O que é o baricentro de cargas? Baricentro de cargas é um termo utilizado para você demonstrar qual será o ponto teórico em que o seu QGBT deve ser instalado. Tá? Por que ponto teórico? Nós vamos ver na sequência como é feito esse cálculo e dependendo da forma que ele é feito, ele pode dar num ponto em que você não tem parede, né? E aí, naturalmente, você não vai deixar um quadro no meio de uma sala, no meio da cozinha, no meio de um quarto, né? Então aí você vai, a partir daquele ponto teórico, pegar a parede mais próxima e mais apropriada para a sua instalação, tá? Então é nele, né, nesse ponto que você deveria localizar o quadro, né, de modo a reduzir o quê? Os custos da instalação e as perdas, tanto perdas por efeito Joule quanto perdas por queda de tensão. E aí nós vamos ver, né, que esse cálculo é feito a partir, né, em função de coordenadas de potência por distância, tá? Só que aí para facilitar nós utilizamos o plano cartesiano como referência. Então você vai ter um eixo XY, você coloca a sua planta, né, o início da planta baixa na origem do eixo XY, nós vamos ver na sequência. E aí, a partir daquela origem do eixo XY, o que você vai fazer? Você vai agrupar as cargas de cada ambiente. O ideal seria você fazer o posicionamento de cada ponto de utilização. Só que isso dá muito trabalho. Então, o que eu recomendo fazer? Agrupe as cargas por ambiente. Então, você vai somar todas as cargas, por exemplo, da sala, vai pegar o ponto central da sala, né, e vai considerar que naquele ponto central está as cargas da sala. No outro ponto central está as cargas do quarto. E aí você vai posicionar ele como? Através do plano cartesiano. Você vai ver naquele ponto lá, e aí o AutoCAD consegue te dar essa informação bem fácil, né? Você vai ver qual é a distância no eixo X, qual é a distância no eixo Y, qual é a potência, e aí você tem aquela coordenada daquele ponto, né? A partir das coordenadas de todos os pontos, você vai fazer isso para todos os ambientes, aí você vai aplicar a fórmula do baricentro de carga. Então, basicamente aqui você vai conseguir calcular uma coordenada para o eixo X. Então, você vai fazer potência, né, da carga do circuito 1 ou do ambiente 1. Geralmente eu uso a carga do ambiente para ficar mais fácil. Então, a potência das cargas do ambiente 1 vezes a posição em relação ao eixo X, mais a potência das cargas do ambiente 2 vezes a posição no eixo X, até o enésimo ambiente. Tudo isso dividido pelo quê? Pelo somatório das potências instaladas de cada ambiente. E aí você vai chegar numa coordenada de eixo X. Você vai fazer a mesma coisa para o eixo Y. Você repete as potências, só que agora você vai multiplicar pela coordenada em relação ao eixo Y. Faz até o enésimo ambiente dividido pelo somatório de todas as cargas. E aí você vai chegar na potência, na posição em relação ao eixo Y. Então, no final, você vai ter quem? Um CCX e um CCY, que é a coordenada em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y em metros, de onde tem que ser o QGBT. Tá? Então, quando você agrupar as cargas por ambiente,
e pegar as coordenadas, você vai ter um gráfico mais ou menos desse tipo. E aí, a partir desse gráfico, ao aplicar a equação, né, você vai calcular o ponto ideal, né, o baricentro da carga da sua instalação. Vamos fazer esse exemplo aqui, só para vocês, né, elucidarem as dúvidas de vocês. Ó, calcule as coordenadas para colocar o QGBT usando o baricentro de cargas. E aí ele diz o seguinte, olha, você tem uma carga 1 de 200 watts, coordenada x igual a 2, y igual a 3, uma carga 2 de 300 watts, coordenadas 5 e 2, e uma carga 3 de 500 watts, coordenadas 2 e 6. Vamos aplicar o baricentro de carga. Então, primeiro, em relação ao x, você vai fazer 200 vezes 2, mais 300 vezes 5, mais 500 vezes 2, dividido pelo somatório das potências, 200 mais 300 mais 500. Então, vai dar 200 vezes 2, 400, 300 vezes 5, 1.500, 500 vezes 2, 1.000. Então, 400 por 1.500, 1.900, mais 1.000, 2.900, dividido por 900. Então, deu 3,2 metros aproximadamente. Repete o cálculo agora pegando as coordenadas em y. Então, 200 vezes 3, mais 300 vezes 2, mais 500 vezes 6, dividido pelo somatório das potências. Chegou numa coordenada de 4,6 metros. Aí você vai posicionar o seu QGBT. Então, para isso, você vai fazer aquilo que eu falei. Você pega a planta baixa, coloca ela na origem, no eixo x e y, tá? E aí, a partir dela, você vai calcular a coordenada. Então, no eixo x deu 3,2, no eixo y 4,6. O cruzamento das duas coordenadas é a posição do seu QGBT. Aqui, no caso, né, eu representei, né, a planta baixa como a área total aqui, né? Mas aí você vai avaliar. Se naquele ponto você tem uma parede, beleza, você já fixa o seu quadro ali, tá? Ah, não, naquele ponto você não tem parede, então você vai procurar a parede mais próxima apropriada, tá? Pode ocorrer do quadro cair em alguns pontos que não são muito favoráveis. Por exemplo, pode cair e falar, né, que é naquele ponto você tem uma viga. Você não vai cortar uma coluna, né, naturalmente, para instalar um quadro. Né? É óbvio que você vai deslocar o quadro. Você vai deslocar ou para o lado direito ou para o lado esquerdo daquela coluna. Tá? Pode ser também que o seu quadro ele vai dar para uma posição que não fica muito legal. Né? Imagina um QGBT virado, por exemplo, para uma sala de jantar ou para uma sala de TV, né? Então, considerando, né, que aquela parede onde ele está previsto faz divisa com outro ambiente, você pode muito bem, né, deslocar ligeiramente o QGBT de forma que ele fique voltado para o outro ambiente. Aqui em casa mesmo ocorre isso, né? O QGBT ele poderia estar voltado ou para a sala de TV, para a sala de estar, né? Ou para a cozinha. Então, eles optaram para deixar ele voltado naquela parede, porém para a face da cozinha. Tá? Quais são os cuidados que tem que tomar? O QGBT não pode ficar em áreas de difícil acesso. Exemplo, banheiro. Você não põe um QGBT dentro do banheiro. Né? A pessoa pode estar ali trancada dentro do quarto, tomando um banho. Você não pode ter o QGBT dentro do banheiro. Da mesma forma, você também não deve ter o QGBT dentro de um quarto. Tá? Então, geralmente, o QGBT tem que ficar em áreas que permitam circulação e fácil acesso. Cozinha, área de serviço, um corredor, né? Entre outras regiões desse tipo. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Aqui estão algumas referências utilizadas nessa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a importância, né, da divisão de circuitos e também, né, compreendido o porquê dessa divisão, né, e onde que ela ocorre, que no caso é o QGBT. Peço por gentileza que agora, né, vocês leiam os materiais, né, façam a leitura desse PowerPoint, dessa aula, se for necessário assista novamente o vídeo. Tentem fazer os exercícios, tá? As atividades relativas a esta aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem
né, me procurar através do grupo no WhatsApp, da disciplina, através do fórum ou também através do meu e-mail. E persistindo, né, qualquer dúvida, né, caso necessário também, né, você poste essa dúvida lá para mim, seja no WhatsApp, seja no e-mail, que eu vou procurar atendê-los, tá? Se tiver vídeos motivadores também, né, outros vídeos motivadores e materiais complementares, que vocês também façam a leitura e assistam esses vídeos, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.